Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura para o signo de Touro e essa é uma leitura intuitiva e espiritualizada, então você não precisa perguntar nada, não precisa mentalizar nada, basta abrir o seu coração para receber a melhor mensagem que o universo tem aqui para você. Essa é uma leitura atemporal também, o que significa que não importa quando você vai assistir esse vídeo, quando ele vai chegar até você, porque eu acredito e confio muito na lei da atração. Então, se você está aqui agora, acredite que isso não é por acaso, é porque agora é um melhor momento para nossa conexão e para você receber essa mensagem, para que ela faça sentido para você, para sua vida, para o seu momento e para que, de alguma maneira, esse trabalho possa te ajudar. O universo não trabalha com coincidências, então acredite realmente que há um motivo maior por você estar aqui. E para nós começarmos agora esse trabalho, essa leitura, e para abrirmos esse campo de energia, primeiro eu vou pedir e convidar você a respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. E agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. E agradeço a todas as entidades que trabalham nessa egrégora de luz e que permitem que esse trabalho oracular seja possível e esteja disponível para nós aqui no planeta Terra. E peço que essas entidades de luz maravilhosas abram os portais, estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para que você que está me ouvindo agora possa receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. Eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam e que nos abençoem, para que estejamos realmente numa sintonia pura e elevada com as leis divinas, em especial as leis da compaixão e da misericórdia, as leis do tempo, as leis do magnetismo e a lei da verdade. E peço que sejam abertos os registros akáshicos de Touro, para que você que está me ouvindo neste momento possa receber a cura e reprogramação dos seus registros e crenças limitantes que estejam bloqueando a sua vida em qualquer aspecto e que principalmente estejam atrapalhando e impedindo você de prosperar e alcançar aquilo de melhor e mais elevado que o universo tem à sua disposição. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos identificar aqui qual é a energia desse campo coletivo de Touro. Vamos pedir aqui aos oráculos, as cartas, que tragam os melhores aconselhamentos da sua equipe espiritual, que revelem aquilo que for necessário para esse momento. Então eu peço que através da multidimensionalidade de Touro, passado, presente e futuro, que a verdade seja revelada. Gratidão. Touro. Ok. Interessante. Então, eu vejo aqui, basicamente, que você vem passando por um processo de despertar e ascensão. Então, a sua energia, primeiramente, eu sinto que, em algum momento, isso pode ser recente ou pode ser uma coisa mais antiga. E você vai fazer o seu encaixe, porque aqui eu estou sentindo, na verdade, uma multiplicidade de energias que não me dá uma dinâmica de tempo tão clara. Então você vai fazer o seu encaixe como fizer mais sentido. Mas eu sinto que a sua energia estava muito travada. Em algum ponto, em algum momento da sua vida, eu sinto que é uma coisa dessa vida. E se for uma coisa um pouco mais antiga, não é tão antiga assim. Eu não sinto que é uma coisa, por exemplo, nossa, 10 anos atrás. Eu sinto que é uma coisa relativamente recente, pensando talvez até uns 5 anos. Às vezes pode ser um pouquinho mais para algumas pessoas, mas pensa nesse período de tempo, mais ou menos. Ou então de uma forma mais recente, se você sentir que essa trava, ou então que alguma coisa muito bloqueada é mais recente para você. Mas a questão é que eu sinto aqui que houve uma movimentação para poder destravar essa situação. Essa movimentação pode ter sido recente ou pode ter sido antiga também. Então, aqui, o que eu sinto é que você veio de um processo de libertação. Você veio de um processo em que portas se abriram para que a luz pudesse entrar dentro da sua vida e dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua consciência, enfim. Eu sinto que houve um preenchimento com uma energia de luz que veio realmente de sintonias mais elevadas e tudo mais. E eu sinto que houve uma espécie de
negociação, por assim dizer, entre aspas, numa perspectiva do plano espiritual, para poder negociar e renegociar, na verdade, os seus contratos encarnatórios. Então, isso pode estar dizendo sobre contratos mesmo kármicos, questões de, por exemplo, eu preciso passar por X, Y, Z para eu poder aprender, para eu poder evoluir, porque isso faz parte de um propósito, de alguma coisa realmente por conta de pendências do passado, ou isso pode estar dizendo de um contrato que você tenha que não é kármico, mas que tem a ver com o seu propósito de alma, que tem a ver com a sua evolução, mas que talvez, a partir das perspectivas de aprendizado que você teve aqui, talvez fosse um pouco demais, assim, como se fosse uma coisa que talvez você não fosse conseguir acompanhar no ritmo que tinha sido estabelecido antes de você encarnar, por exemplo. Então eu sinto que isso aconteceu a um nível muito espiritual, assim, muito inconsciente e ao mesmo tempo muito espiritual, num nível muito elevado. Aqui eu capto bastante a energia dos mestres ascensionados e do conselho kármico trabalhando junto com você. Então, se você pediu de uma forma consciente alguma questão relacionada ao conselho kármico, se você mandou uma carta para o conselho kármico e tudo mais, então aqui está uma confirmação de que eles leram a sua carta e de que o que quer que seja que você pediu foi avaliado e muito provavelmente foi concedido. Então, o que quer que seja que você pediu, eu acredito que foi aprovado. Ou se não foi aprovado 100%, foi aprovado uns 90%, tá? Então, é por isso que eu sinto que o que quer que seja que aconteceu, agora é como se você tivesse virado uma página para você começar a entrar em uma energia de mais sintonia também com o que você criou de desejo a partir de uma perspectiva mais material. Então, entrando aqui na Terra, nós esquecemos de muitas coisas do lado de lá, nós entramos aqui, e aí então nós precisamos lidar com o que nós temos aqui, e nós criamos novos desejos, nós geramos mais karma. Então, existe todo um processo no meio disso, e quando a gente aprende a trabalhar com isso e a gente negocia os nossos contratos, então a gente consegue ir para uma próxima encarnação sem precisar de tantas pendências, por exemplo. Eu sinto que é mais ou menos esse processo que está acontecendo com você. E se você não mandou nenhuma carta para o Conselho Kármico, nem nada assim, de forma consciente, pelo menos, eu recomendo que você pesquise o ritual do Conselho Kármico para você entender como que isso funciona e para você fazer isso. Ou, se você quiser, você pode fazer o procedimento de reversão kármica que eu disponibilizo aqui no canal gratuitamente, só que esse trabalho não é listado, então você precisa ir até os 10 últimos segundos desse vídeo, depois que ele terminar, vai aparecer a referência, portal 22022022. Ali tem todas as explicações de como esse procedimento funciona, dependendo de quando você assistir esse vídeo. Pode ser que seja uma playlist, ou pode ser que seja um vídeo só, mas a questão é que vai ter as explicações e você vai conseguir se alinhar muito através desse processo. Mas o processo do Conselho Kármico também é um trabalho bastante eficiente, e aí vai depender mesmo do que você sentir afinidade. Mas o que eu sinto aqui é que realmente houve uma quebra de contratos kármicos, de coisas do passado, de coisas principalmente de vidas passadas, que ficaram de pendências, de dívidas e tudo mais, e que a partir de agora você já não vai mais vibrar a partir dessas questões kármicas mais profundas em uma perspectiva de sombra. Então eu sinto que você vai começar a sair da caverna, de uma certa forma, como aqui mostra na carta. Eu vejo você saindo da caverna e realmente entendendo a luz, entendendo o seu propósito, entendendo a dinâmica que você precisa ter daqui pra frente, seus comportamentos, suas atitudes, tudo. Eu sinto que a sua vida vai se alinhar muito mais daqui pra frente, mas tudo depende mesmo de você estabelecer uma sintonia com a luz. Porque se você não estabelecer sintonia nenhuma com a luz, então, mesmo que você acabe renegociando seus contratos de uma forma inconsciente, você vai gerar novos karmas, você vai gerar novas situações que vão fazer você depois ter pendências lá na frente. Então o que eu sinto aqui é que é importante você passar por algum processo de limpeza kármica ou de reversão kármica, como eu comentei aqui, para que você possa liberar algumas dessas pendências e alguns dos contratos que você talvez ainda tenha, e que muito provavelmente, se você nunca passou por processo nenhum, você com certeza ainda vai ter alguns contratos, e aí então a partir de você trabalhar com essas energias, você consegue seguir para um novo caminho, para uma nova jornada, e para que você viva a sua perspectiva de alma a partir de um lugar aqui na Terra que faz mais sentido para o que você entende, que você gosta e o que você quer hoje. Então eu vejo aqui como se fosse uma energia de alma e ego casando de uma certa forma, sabe? Conseguindo entrar em uma harmonia e uma ressonância, o que por si só não é uma coisa ruim. Porque quando nós conseguimos integrar essas duas coisas, então nós conseguimos seguir mais o caminho do meio, entendendo que é possível integrar as energias, o que tem aqui e o que tem lá.
porque tudo é importante. O que tem aqui é importante, senão nós não estaremos aqui. E o que tem lá é importante, senão não seria de lá que nós teríamos vindo, senão só existiria o aqui. Então é importante ter toda essa integração de energia. E agora vamos ver com o baralho cigano quais são as energias mais específicas, porque aqui por enquanto apareceu uma energia espiritual bem ampla, então vamos ver se tem mais alguma dica de áreas da vida afetadas, por que isso é importante, quais são os processos que você já viveu, que você ainda precisa viver. Então vamos ver as energias específicas de Touro. Certo. Realmente, as cartas nunca mentem. Eu digo sempre isso. A energia por si só não mente. As cartas confirmam, simplesmente. Então, realmente, o que eu venho sentindo é você passando por um processo mesmo de libertação e de uma tentativa de você seguir um caminho de uma forma mais leve, com mais tranquilidade, com mais paz no seu coração, basicamente. E o que eu sinto aqui é que você ou está em um relacionamento, ou você está, assim, com pessoas próximas a você, que são bons aliados, sabe? Que são, enfim, pessoas amigas. Isso pode representar amizade também, não é só relacionamento amoroso. Mas eu sinto você em uma conexão interessante, como se fosse um círculo social legal. E essas energias vêm para ajudar você a ter perspectivas diferentes. Eu não sei exatamente o que isso vai significar para você, mas eu sinto que você vinha carregando na sua vida, por conta de eventos traumáticos, por conta de situações complicadas e tudo mais, que você vinha carregando uma energia muito pesada. Então, é como se na superfície, aqui na matéria, você tentasse manter aquela energia de boas, mas lá dentro você sentia que, nossa, eu não aguento mais, nossa, mas que vida é essa que eu tô vivendo? Porque parece que, enfim, não tá dando certo do jeito que eu queria, eu não tô feliz, não tô com esse sentimento mesmo de satisfação, de plenitude, as coisas que eu tô fazendo, não tá rolando. Então, justamente porque essa energia tá aqui, o que eu sinto é que você precisou mesmo estabelecer algum tipo de compromisso e houve uma necessidade de reavaliação dos seus contratos. Sempre que sai essa carta aqui, que é a carta do anel, ela representa nesse campo, e considerando a metodologia que eu uso, ela representa os contratos espirituais e as alianças espirituais, que pode ser no nível kármico ou pode ser no nível dármico. Então o que eu sinto aqui é você se conectando mais com a espiritualidade, com os seus guias espirituais, estabelecendo um vínculo com entidades de luz para você poder realmente liberar questões kármicas e para você poder deixar alguns contratos para trás. E eu sinto essa limpeza dos contratos, principalmente por conta da carta das nuvens também, que mostra para mim que você veio passando por algumas turbulências, por alguns problemas, por algumas incertezas, indecisões, por energias de confusão, de tristeza, de frustração. E então, por conta de tudo isso, houve essa necessidade de um chamado de alma para essa limpeza. Então é por isso que eu senti que para algumas pessoas isso pode já ter acontecido, mas num nível muito inconsciente, principalmente se você não tem noção nenhuma de espiritualidade e tudo mais, e você tá aqui, então é um chamado, na verdade, para você aprender mais sobre isso, para você poder ter noção do que é que está acontecendo com você em um nível energético mais profundo, mas para quem já se conecta bastante com a espiritualidade, então aqui é simplesmente uma confirmação de que, mesmo que você não peça conscientemente, a espiritualidade está sempre intercedendo por você. Então, é aquela história de que Deus age de maneiras misteriosas. Então, né, a deusa, os orixás, as divindades, os anjos, os arcanjos, não interessa qual é o nome que você dá para essa conexão que você estabelece com algo superior e com uma consciência expandida do universo. Mas a questão é que essa energia e essa consciência, esse fluxo energético está sempre conectado a você de alguma forma. Então, o que você precisa, a partir de agora, é justamente abrir mais a sua mente para você expandir a consciência. E eu sinto aqui, para algumas pessoas, uma necessidade, inclusive, de se abrir para a possibilidade de passar por rituais de expansão da consciência. Rituais xamânicos, consagrar a sagrada bebida ayahuasca, ou então entrar em contato com alguma outra planta de poder que possa te ajudar nesse sentido. Aí vai ser uma questão das suas possibilidades, dependendo também do lugar do mundo onde você está. De repente, se onde você está é legalizado
o uso de cannabis medicinal, ou então o uso de cogumelo, ou alguma coisa assim. Essas plantas que têm essas possibilidades de expansão da consciência estão todas aí justamente para ajudar nos processos, para ajudar a entender em um nível mais amplo e mais profundo aquilo que precisa ser entendido, aquilo que precisa ser processado. E eu sinto que tem muitas questões espirituais para você que não estão claras, que você simplesmente não entende, que você talvez não se conecta, que talvez pode ser que em alguns níveis você nem se interesse tanto assim, mas se você não fizer isso, você vai acabar entrando em uma dinâmica um pouco paradoxal, que é, por um lado, você precisar expandir muito espiritualmente, mas por outro lado, esse horizonte ser tão amplo, e aí por você não ter uma direção, então você pode acabar se perdendo. E nessa de você se perder, você pode acabar querendo voltar para a caverna, que é justamente um ponto que é delicado aqui na sua leitura. Porque você tem acordos e contratos espirituais que precisam ser cumpridos. Que não é interessante que eles sejam desfeitos, porque eles estão aí para o seu crescimento, para a sua evolução e para a sua expansão. Então, para que a sua vida possa melhorar, para que você possa prosperar, para que as coisas realmente possam, sabe, se expandir da melhor maneira para você, então você precisa se abrir para a perspectiva da espiritualidade poder interceder por você e fazer coisas por você. Porque ela já está fazendo, mas ela consegue agir sem a nossa consciência até um determinado limite. Passou desse limite, a espiritualidade já não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque a gente não deixa. Porque a gente não abre a porta. Porque a gente não se esforça, a gente não se dedica, porque a gente não busca. Então, a espiritualidade realmente respeita o nosso livre-arbítrio. E essa que é uma questão muito importante de você entender. Que agora, nesse novo ciclo, nessa nova fase da sua vida, o que quer que seja que está se abrindo para você, e eu sinto que o que está se abrindo é um processo que vai ser bastante significativo, pelo menos ao longo dos próximos 3 a 9 meses da sua vida. Então, o que quer que seja que venha a acontecer para você durante esse período, é uma coisa que vai trazer uma abertura para você poder sentir as coisas melhor, para você poder ter mais fluidez com relação às suas emoções, aos seus pensamentos, a tudo que acontece com relação a você, a sua vida e tudo mais, para que você consiga deixar para trás, principalmente algumas tendências negativas, tendências autodestrutivas, tendências, por exemplo, a escapismo, a procrastinação, a você ficar deixando demais as energias soltas, assim, sem você conseguir entender como que você pode fluir junto com elas. Porque existe uma diferença muito grande entre a gente estar na correnteza, sendo empurrado pela correnteza, e a gente estar na correnteza nadando junto com ela. O que eu sinto aqui é que você, pelo menos até agora, até esse momento da sua vida, que você veio muito trabalhando na perspectiva de a correnteza te arrastando. Então, por isso que você deve ter passado por umas situações um pouco complexas na sua vida. E por isso que eu falei, para você olhar, talvez para os últimos 5 anos, para algumas pessoas, ou até um pouco mais, para você pensar o quanto que você simplesmente foi uma pessoa que foi arrastada pela correnteza, sem ter controle de nada, sem ter o comando de nada e sem ter voz no meio de tudo, o que estava acontecendo com você. A partir do momento que você aceita a espiritualidade, você se abre de verdade, você começa a ter mais domínio sobre as energias que estão em você e também, por consequência, você manifesta outras coisas melhores à sua volta e a sua vida começa a melhorar porque tudo ao seu redor começa a ficar melhor, a vida dos outros também melhora quando a sua energia muda. Você começa a ressoar com outras vibrações, então você acaba atraindo pessoas melhores, situações melhores, reações melhores das pessoas também, e isso é uma coisa muito libertadora, e eu sinto que para você se libertar de verdade, você precisa realmente se abrir para esse mundo espiritual, para esse campo todo, porque isso vai ajudar você a ter mais clareza também de como você pode ter mais prosperidade, de como você pode materializar os seus sonhos, de como você pode manifestar a nível concreto os seus objetivos, as suas metas, os seus desejos. Porque enquanto você não aprender a fluir junto com a vida, junto com essa energia universal, aí você vai acabar simplesmente nesse fluxo que aí você vai ficar dependente de coisas externas a você, de coisas alheias a você, que estão muito além do seu controle, e que aí ao invés de você sentir, isso está acontecendo porque é pro meu bem, você sente, ai meu Deus, que desespero, por que isso está acontecendo comigo? Uma coisa muito diferente da outra, entendeu? Então assim, para você realmente entrar nesse fluxo de você entender, esse é o fluxo, então eu vou nadar junto com essa correnteza, porque aí eu vou chegar no mar. Você sabe onde você vai chegar depois, se você entra no fluxo. Agora, quando você está simplesmente indo, você não sabe quanto tempo vai demorar, você não sabe o que está acontecendo. Às vezes você não sabe se vai ter uma cachoeira, se você vai cair, se você vai se arrebentar. Então, é uma coisa desesperadora.
E então eu sinto aqui uma necessidade de você sair um pouco dessa energia de desespero e já é o conselho aqui da espiritualidade para você, de que não vai mais ter esse desespero contanto que você se abra adequadamente para as coisas, tá bom? E agora vamos ver com os arcanos maiores do tarô uma mensagem final para você. Então vamos lá. Certo. Nossa, faz muito sentido. Porque eu tava sentindo uma energia muito mais pesada do que as cartas me mostraram, na verdade. E agora veio a confirmação final. Primeiramente, o que você precisa entender é que agora é o momento de um novo começo. É o momento da grande virada da sua vida. Então, tudo de dor, de sofrimento, de tristeza, de trauma, de tudo que você passou, esse é o momento de você deixar pra trás. Porque não vale mais a pena você ficar carregando uma casa nas suas costas, entendeu? O mundo nas suas costas, sendo que você pode viver em uma perspectiva muito mais leve. Não faz mais sentido você ficar carregando um monte de peso desnecessário. É justamente porque eles são desnecessários é que não faz mais sentido. Então, se você já entende que não é mais necessário e que não tem mais mesmo porquê, né? Não tem mais motivo para você continuar carregando os pesos, então faça um movimento consciente de se libertar, justamente porque eu sinto você aqui em uma energia que tá te sugando. Eu sinto aqui uma energia, por exemplo, que você poderia ter de criatividade, de prosperidade, de abundância, mas que não tá fluindo tão bem assim, justamente porque você ainda tá vibrando muito nas suas perspectivas de sombra, em desejos ilusórios do ego, em várias coisas mesmo, até em questão de necessidade de controle. E aí, então, por conta de você viver essa vibração, você acaba sabotando muitas coisas. E aí você poderia ter um jardim lindo na sua vida, mas aí o que você acaba tendo é simplesmente uma terra infértil. E aqui, isso é o completo oposto da energia de touro, porque a energia de touro é uma energia de vida, é uma energia de prosperidade, de abundância, de amor, de crescimento, é uma energia nutridora, é uma energia muito poderosa. Mas aqui eu sinto que, justamente por você ainda estar carregando esses pesos, esses fardos, essas cargas, principalmente para quem tem, agora entrando bem específico, principalmente para quem tem questões ligadas à mãe ou ligada à avó, e que tá, assim, ainda numa coisa que você não conseguiu perdoar, que você ainda tá guardando esse rancor, que você ainda tá com ressentimento, com mágoa, com qualquer coisa, olha, solta isso, porque os outros não vão mudar por você. É você que muda, e aí você mudando, você para de ressoar com a energia negativa daquela pessoa. E aquela pessoa se afasta. Aquela pessoa simplesmente para, porque não tem mais ressonância vibratória. Então, enquanto você guarda a mágoa e o rancor, você vai continuar ressoando naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia, e aí isso faz você manter aquele vínculo tóxico. E aqui eu sinto que você precisa soltar, você precisa soltar tudo. Todos esses vínculos tóxicos, tudo que você ainda está carregando de ruim, de mágoa, de ressentimento, porque nada disso vai ser bom para você. E essa foi, então, a mensagem e a leitura para você. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido e que você possa encaixar essas informações da melhor maneira para poder fluir junto com a energia do universo, para que você desbloqueie esse fluxo maravilhoso de bênçãos e de abundância que eu tenho certeza que o universo já tem preparadíssimo só para você e que já está ali prontinho para você receber, mas que agora é só mesmo você se abrir para poder entrar nessa fase. Eu sinto realmente que você já está saindo para uma nova luz, então realmente aceite esse processo porque isso vai te fazer muito bem e eu espero que você realmente consiga fazer isso, que você consiga usar esses aconselhamentos da melhor maneira para você poder, enfim, fazer o melhor da sua vida, ser o melhor que você pode ser e viver a melhor vida possível dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo que é o seu propósito também. Gratidão por você ter decidido estar aqui, decidido assistir esse vídeo até o final, por você ter estabelecido essa conexão comigo, por você ter se permitido e um beijo no seu coração.